Fala pessoal, tudo bem? Em parceria com a ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, eu estou aqui na torre de controle do aeroporto de Congonhas. E se você não assistiu ainda os primeiros vídeos sobre rádio e sobre transponder, é importante que você assista, tá aqui no card, para você entender um pouquinho mais o que a gente vai falar aqui. São Paulo é um dos espaços aéreos mais movimentados do mundo, então tem toda essa estrutura aqui para poder controlar esse aeroporto. E para você ter uma ideia, aqui dentro da torre tem um controlador que controla só os helicópteros que voam em cima da cidade de São Paulo. A torre de controle é dividida em setores, então para explicar um pouquinho melhor eu chamei a Lorena e o Coronel Turola para mostrar esses setores como é que funciona. Lembrando que a gente está falando num tom de voz baixo justamente para não atrapalhar, a gente não está numa simulação, a torre está funcionando. Para começar, Lorena, a gente já falou de rádio e também outro item fundamental que é o código transponder das aeronaves, né? Eu queria que vocês me explicassem um pouco a visão de vocês aqui da torre, como é que isso se aplica. O rádio é o meio vital de comunicação, de transmissão de informações para o piloto, que é o nosso usuário. E o código transponder, aquele que você insere lá os 4 dígitos? Aqui na torre nós temos uma repetidora radar que nos auxilia a visualizar a aeronave acionada o transponder. Mas o trabalho da torre é essencialmente um trabalho visual. Esse trabalho do radar, ele é mais um auxílio, para vocês saberem quem está chegando e tal. Exatamente. E acho que é importante até dizer que assim, muita gente acha e já liga o controle de espaço aéreo torre de controle. Então o cara tá lá no meio do nada e fala a torre de controle. Sim. No meio do nada não tem torre de controle. A torre de controle é um órgão de controle do aeroporto. O raio de atuação do controlador de uma torre de controle é dentro do campo visual dele, que é a nossa CTR, que é a zona de controle. Os órgãos de controle de tráfego aéreo estão divididos por área de atuação. A torre de controle controla a CTR, que é essa área do aeroporto que o Coronel Turola falou. Numa área maior de atuação está o controle de aproximação, o APP, que controlam os aviões dentro da chamada terminal. Já em rota, os aviões são controlados pelo Centro de Controle de Área, o ACC. Tanto o APP quanto o ACC só controlam com auxílio de radares e não tem contato visual com as aeronaves. O piloto, seja de aviação comercial, seja aviação executiva, seja o que for, ele vai começar o voo dele. É aquela posição. Vamos lá ver? Vamos. Então vamos lá. Essa posição, especificamente, ela é antes do voo começar. É isso? Exatamente. Que posição é essa? É a posição de autorização de tráfego, onde o piloto vai solicitar a autorização do plano de voo dele, via sistema eletrônico ou via voz. O que a gente faz? A gente aperta o Enter nessa strip eletrônica. Esse Enter vai fazer com que esse plano seja processado, enviado para o centro de voo responsável, que são os controles de área, né? Após eles autorizarem, essa fichinha vai ficar verdinha para mim e aí eu sei que está autorizado. Então é nesse momento que o piloto chamou aqui e é esse controlador, essa controladora que vai autorizar o início do voo dele. Sim, aqui ele recebe a confirmação do nível solicitado, a rota proposta, o perfil de saída, o perfil de decolagem, o código transponder e a próxima frequência do órgão de controle que ele vai chamar. Certo. O clearance ou autorização de tráfego, né, que é essa parte aqui que vai dar esse código transponder. No caso de aeroportos, como o Campo de Marte, por exemplo, que não tem essa posição, aí é o solo que vai dar o código transponder para esse cara. É importante falar também do clearance, que aqui o piloto pode ter proposto uma rota de acordo com o planejamento dele, mas após todo esse tratamento desse plano de voo e autorização dela, esse voo, consequentemente essa rota, pode vir com alguns ajustes. É nesse momento que o controlador forma se a rota foi aprovada conforme emitida ou se teve algum ajuste. E aí tem que ter todo um feedback, um retorno do piloto para realmente fazer o cotejamento daquela mensagem de autorização que foi passada pelo controlador. Isso é importante dizer. O piloto ele tem que repetir aquilo que o controlador... Cotejar exatamente aquilo que ele recebeu. X-Ray Mike autorizado, ponto de espera no 7 direita, monitore a torre. 127 decimal 15, 1284. Livre táxi X-Ray Mike, no ponto de espera no 7 direita, monitore 2715, 1284, boa. Claro, essa posição aqui, ela só existe em aeroportos movimentados, como é o caso de Congonhas e Guarulhos, mas se você pegar o aeroporto de Jundiaí ou Sorocaba, vai para o solo direto, né? Exatamente. Plano de voo, então, aprovado.
Agora, solo. O que o solo faz? Da onde começa, para onde que ele vai? Primeiro o piloto vai solicitar via voz a solicitação de pushback e acionamento. E vai deixar ele posicionado na taxiway, que são viazinhas que conduz ele até o ponto de espera. Aí ele me informa, estou pronto para o táxi. Aí a gente vai dar instrução, autorizado, táxi, via faixa mic até o ponto de espera, cabeceira 17, monitore a frequência da torre. E todo esse tráfego de veículos que não são aviões, estão em contato com vocês também? Esses tráfegos, a gente chama de tráfego também, não estão na nossa frequência. Eles têm uma delimitação desenhada no chão, onde eles podem se movimentar livremente para abastecer a aeronave, para descarregar mala. E aí sim são ruas mesmo, né? Parecem desenho de rua, sim, né? Sim, é uma faixazinha azul desenhada no chão, limitando ele para não interferir com as aeronaves em táxi, nem a minha área de controle, que são as taxiways. Nesse caso da chegada, tem que estar monitorando a torre também ou não? Ele chega, aí ele vai livrar a pista, aí a torre dá a instrução dele chamar o solo assim que ele livrar a pista. Certo. Aí ele vai receber instruções para o estacionamento dele. Aqui então é o que faz jus ao nome, a torre de controle. A posição torre de controle. Para que serve a torre e até onde ela pega? A torre ela vai autorizar pousos e decolagens. Tá, então ela cuida ali das pistas. Sim, ela cuida da pista, ela cuida de cruzamentos também, de helicópteros. Helicópteros geralmente cruzam na vertical aqui do campo. Então se eu tiver de helicóptero e não vou pousar aqui, mas eu tenho que cruzar? Tem que cruzar o nosso campo, né? Tem que chamar a frequência da torre e solicitar autorização para cruzamento. A partir de que distância o avião ele começa a chamar a torre para pousar nesse aeroporto e até que distância ele vai para passar para o próximo órgão? Em procedimento de pouso, geralmente a aeronave tem que chamar com 7, 10 milhas. E para decolagem, vai mais em altitude, 3.000, 4.000 pés. A torre de controle, posição torre de controle, como órgão operacional, então ela é responsável pela zona de controle, pela CTR, os procedimentos e as ações de pouso e decolagem e também o circuito do aeródromo, ou seja, a perna do vento, a perna de través, a perna base, a final, toda essa área ela é responsabilidade da posição torre de controle. No caso de um aeródromo, então, que opera basicamente voo visual, pouco instrumento, essa questão que você falou do circuito de tráfego, para a torre é muito mais o dia a dia, né? No caso de Congonhas, que opera instrumento, já entra nas cartas de aproximação, já é outra... É outra concepção. Mas o conceito é o mesmo. O conceito é exatamente o mesmo. E quem voa drone e faz aquilo que fizeram há um tempo atrás ali, atrapalha a operação de vocês de um jeito surreal, né? Por isso que existem regras específicas coordenadas pela ANAC, pelo DCEA, para o voo de drone. Então, aquela situação que aconteceu no ano passado é um exemplo importante de mostrar o transtorno e o perigo, principalmente, que trouxe para as operações aéreas aqui do aeroporto de Congonhas. Com certeza, você vê, é realmente perigoso, né? Essa torre tem um diferencial em relação a outras torres por aí, que é justamente o controle de tráfego de helicópteros. Isso, a Helicontrol. Aqui é a única torre nossa no Brasil que a gente opera também uma posição que é uma posição exclusiva para o controle de helicópteros. Dada a frota de helicópteros daqui da cidade de São Paulo, principalmente uma das maiores do mundo, a gente tem uma posição quadrilátero de 120 quilômetros de extensão, que a gente tem uma posição específica para poder facilitar tanto a segurança dessa quantidade enorme de helicópteros voando, através de uma posição exclusiva para o controle de helicópteros na área de São Paulo. E agora eu vi que tem também uma pessoa que fica no meio do controle dos aviões para o controle dos helicópteros. Qual que é a função dele? A função dela é coordenar entre a posição do helicontrol e a posição torre algum tráfego que possa ser importante para o outro. Porque para o piloto é bom ter conhecimento de tudo que está acontecendo ao seu redor. É importante dizer que existem separações, né, certas. O helicóptero voa até uma certa altitude, o tráfego dos aviões já está acima, o tráfego de aviação geral está no meio. Se der uma pane no rádio do avião, tem um instrumento que resolve esse problema, né? Vou mostrar ela aqui? Muito bem, uma pistola de luz, então sinais luminosos. Sim, a gente instrui o pouso, a decolagem ou o não pouso
ou não, a não decolagem. Sim. Com uma luz verde para autorizar, se negativo, a luz vermelha. E tem um sinalzinho amarelo aqui também? Isso aqui serve para condição específica, por exemplo, uma aeronave na pista. Vou apertar amarelo 2 vezes para ele saber que ainda não está autorizado o pouso dele. Posso ver como é que funciona? Claro que eu não vou apontar para fora, né? Então só apertar e segurar. Vermelho, nossa senhora. E aí o amarelo, que é sem cor nenhuma, na verdade, né? Tá chegando o horário do dia que a luz está caindo. Então esses filtros, eles são muito úteis durante o dia para você conseguir enxergar um óculos escuro, né? Sim, é. Então aqui é a posição de controle de helicópteros, mas antes de falar do controle de helicópteros, eu vi que ele tá com um binóculo. Para que ele usa esse binóculo? Ele tá vendo exatamente o avião que tá na final ali, né? Ele tá para identificar o avião, é isso? Sim, um detalhamento, né, melhor da aeronave, ver se o trem de pouso está baixado e travado, tudo bonitinho. Voltando então para a nossa posição helicóptero. Ele tá falando só com os helicópteros, ele conversa com algum dos outros controladores por fonia? Não, é só helicóptero mesmo. Só helicóptero mesmo. Todo o tráfego aéreo de São Paulo de helicópteros é controlado? Ou eles têm uma coordenação entre si? Aqui na torre de controle, a gente tem essa posição Helicontrol, que estamos aqui. E visto esse quadrilátero, que abrange uma área de 120 km², como tem um volume muito grande de tráfego de helicópteros, e ele está próximo à final de Congonhas. Então, para facilitar, para dar mais segurança às operações das aeronaves que pousam e decolam de Congonhas e das aeronaves dos helicópteros, foi criado no ano de 2003 essa posição Helicontrol. Então facilitou. Para você ter uma ideia, são cerca de 200 helipontos cadastrados somente nessa área. Mas fora dessa área, em determinados locais dentro da cidade de São Paulo, existe uma coordenação entre helicópteros. Aí nós temos rotas específicas de voo visual para helicópteros. Temos rotas para aeronaves de asa fixa e rotas para helicópteros. E essas rotas são controladas por uma posição dentro do app. E para orquestrar tudo isso daqui, existe um coordenador aqui dentro da torre, né? É ele que está avaliando se está todo mundo ok, troca de turno, tudo mais, né? Ele fica nessa posição Nessa aqui. posição aqui. Que é a posição central, e ele faz o gerenciamento de toda a sua equipe. Na questão dos rodízios, na questão do descanso, ele cumpre um turno operacional, e dentro desse turno operacional a equipe é dimensionada de forma que exista um rodízio, tendo em vista o grau de complexidade, de atenção que tem que ser dado durante a posição operacional. No máximo 1h30, 2 horas é a posição que ele está, num turno de 8 horas normalmente. Vai sendo feito um rodízio para poder ter um momento de descanso. Agora, para o pessoal que está assistindo, que quer encarar essa carreira, quais são os caminhos? Não é só militar, certo? Tem controlador civil também. Temos controladores civis. Quais são os caminhos para alguém se tornar controlador de voo? Primeiramente, né, para tornar controlador, a gente tem a questão dos controladores civis, na maioria deles são subordinados à Infraero, por exemplo, em aeródromos de baixo volume de tráfego, chegando até alguns maiores. Em Guarulhos, por exemplo, são todos controlados por controladores civis da Infraero. Um detalhamento importante, os controles que são realizados através de controle radar, todos eles são feitos pelos militares da Força Aérea. Certo. O acesso à profissão de controlador, primeiramente, né, a grande demanda toda dela é através dos militares, através da Força Aérea Brasileira, através da Escola de Especialistas da Aeronáutica, que é uma escola de formação de sargentos. Entre diversas especialidades que são formadas na especialista, temos a especialidade de controle de tráfego aéreo. É um curso de 2 anos de duração, ele é formado sargento e vai guarnecer diversas posições do nosso sistema de controle de espaço aéreo brasileiro. Ele vai conhecer todas as posições que existem aqui. E vai trabalhar nos diversos órgãos de controle que nós temos subordinados à Força Aérea. Então, é um caminho através da Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá. Bom, se você tem interesse, então, de entrar nessa profissão, tá aí os caminhos que você pode seguir, entrar em contato com a Força Aérea, né, para ver como é que você pode começar, mas tá aí o caminho. Então, Coronel, a satisfação. Muito obrigado. Aqui o DTC São Paulo, a SRPV São Paulo, estou de portas abertas. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado e não esquece de comentar se você tem algum tipo de contato com a aviação, você usa o controle de espaço aéreo falando no rádio, comenta aí, também não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para saber quando a gente vai postar os próximos vídeos aqui dessa série de vídeos de controle de espaço aéreo. Valeu, até o próximo vídeo.